Olá! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiverem chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem acharem conveniente, benéfico e válido. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como o meu contato direto com a rede vizinha para agendamento de leituras particulares. Então, além desse trabalho oracular aqui que eu faço por meio coletivo, também realizo tiragens particulares na sua energia. Para quem sentir afinidade e desejar, veja aqui na descrição, porque eu tenho o link direto com contato comigo, ok? Também tem aqui na descrição do vídeo um link para que você possa fazer a doação para o pessoal do Rio Grande do Sul. Se você está vendo esse vídeo no momento que eu estou postando, essas doações ainda estão sendo recebidas, são muito bem-vindas. Você irá doar de uma maneira segura, caso sentir no seu coração de doar e ainda não conheça nenhuma forma segura de o fazer. Porque, infelizmente, realmente tem pessoas aproveitando dessa oportunidade de maneira desleal, né, para poder usufruir, né, obter frutos indignos em relação a um auxílio de pessoas que realmente estão necessitando nesse momento. E falando na questão de deslealdade, a gente vem aqui com a carta do cão, de número 18, do Lenormand. O cão, né, ele é a representação máxima, em alguns aspectos, para a maior parte das pessoas, do oposto a isso que eu disse anteriormente. Ele é a representação máxima da lealdade. Aquele que espera, aquele que persiste, aquele que se mantém leal a um propósito, ao seu dono, a uma causa, né? Aquele que faz a defesa. Então, antes de tudo, né, eu devo dizer a vocês para que vocês analisem na íntegra os aspectos que se referem ao cão. Não é para você se prender só ao aspecto da lealdade, da fidelidade, da segurança, daquela proteção. Tudo isso o cão realmente é. Mas ao decorrer desse vídeo eu vou apresentar outras perspectivas que muitas pessoas não consideram. Pelo menos eu nunca vejo ninguém considerar, ok? De maneira geral, o cão ele representa essa positividade em relação às relações, né? Sobre as relações, sobre os processos, sobre a fidelidade em relação a projetos, em relação a pessoas. Correto? E aqui, antes de tudo, nós temos duas cartas que são bem simplistas, sendo que essa aqui eu trago porque ela tem sempre, em alguns aspectos, em algumas lâminas, ela tem uma segunda possibilidade, né, de análise, assim como ela tem duas cartas de homem e duas cartas de mulher. Então, se você quiser falar sobre algum processo que envolvam três pessoas ou sobre uma relação homoafetiva, é válido porque temos essa possibilidade. Claro que tudo é energia, então vocês não precisam necessariamente envolver essas cartas. Vocês podem tirar uma energia como sendo a Yang, uma energia como sendo Yin, sem necessariamente atribuir a gêneros definidos, ok? Mas se for válido para vocês, mantenham todas as cartas. Eu geralmente tiro um casal, né? Mas eu mantenho todas as outras cartas que vêm excedentes, ok? E aqui eu trouxe uma que tem, né, uma série de elementos extras para que nós possamos analisar, porque ajudam muito sim na tiragem. Então você não deve se ater só ao simbolismo, pelo menos eu não acredito em ater-se só ao simbolismo. Se fosse para manter a atenção só ao simbolismo, nós não teremos uma carta com outros elementos, né? É melhor comprar só um deck e apenas isso, não ter outras energias, outros elementos. Se nós temos outros elementos aqui, é para que esses elementos sejam considerados. Então, nem sempre eu sinto de utilizar esse deck. Mas eu presto uma atenção maior, nem precisa prestar atenção maior. A minha própria intuição já mostra elementos. Só de conversar aqui com vocês, eu já estou observando alguns elementos que eu posso vir a comentar com vocês. Que não tem nas outras cartas, vocês podem considerar, mas chama atenção. É um algo a mais, né? E aqui esse é o deck que eu chamo de deck temático de Afrodite. Eu vou começar por essa carta aqui, depois eu vou falar sobre os aspectos gerais da carta do cão, tá? Porque isso tá me vindo agora de passar primeiro esses aspectos aqui. Reparem o aspecto de lealdade do cão que eu estou falando para vocês, porque o cão ele está aqui presente, é como se ele estivesse na guarda, esperando por algo, esperando pelo dono, esperando por uma perspectiva, por uma possibilidade, esperando por qualquer coisa que seja. E vejam que ele não está com nenhuma coleira, não está com corrente. Ele tem sim aqui, né, uma tigela com alimento. Então é algo, né, assim como toda lealdade ela precisa ser retribuída e nutrida,
claramente, né? Ele é um animal muito bem tratado. Só que você vê que ele não tem nada que o prenda, então ele escolhe, decide por ficar aqui. Claro que em muitos aspectos a gente pode falar sobre uma zona de conforto, porque se nós analisarmos só essa tigelinha que tem aqui atrás, né? Se isso chamar atenção naquele momento da tiragem, nós podemos falar sobre alguém que está cativo, se mantém numa situação por conta de algo que é conveniente. Mas, de maneira geral, eu enxergaria, primeiro modo, que é uma pessoa que escolhe por ficar. É uma energia leal por si só, porque ela tem possibilidades mil, outros horizontes. Nós não vemos se existe algum tipo de portão aqui, mas nós vemos que aqui o muro é baixo. Então, facilmente esse cão poderia pular, mas ele ainda decide se manter aqui. Porque é algo válido, é algo sólido, algo pelo qual ele decide se manter. Tá? Então, de maneira geral, o cão não precisaria necessariamente, como vocês observaram, enxergar isso aqui. O cão, ele é aquele que por muitas vezes permanece até após o desencarne do dono. Então não precisa ter essa lâmina aqui para enxergar isso. Isso me chamou a atenção nesse momento e eu senti de falar primeiramente. Mas qualquer uma dessas lâminas me dariam esse aspecto. Sobre alguém que decide ficar, muitas vezes mesmo após o desencarne. Só que existe o polo negativo, que seria a condição do apego. Aquele que se apega a uma circunstância que já não serve mais por uma mera conveniência, uma mera insistência. O cão, geralmente ele é bem insistente, né? Outro aspecto, as pessoas sempre falam do aspecto positivo do cão em relação à lealdade, e ele realmente é leal, né? Ele é leal ao contexto enquanto humano barra cão, cão barra humano. Agora, se vocês perceberem a vida, né? Muitas pessoas consideram o cão como um símbolo de lealdade máxima em relação a um relacionamento romântico, amoroso, barra sexual, né? E tudo bem se você assim o ver, mas eu não tenho essa percepção. Por quê? Porque eu faço uma análise mais detalhada em relação ao simbolismo, ao arquétipo e até a forma, a atitude do cão. Percebo que o cão, ele tem uma vida extremamente ativa em relação ao sexual, a não ser que ele tenha sido castrado, obviamente, né? Mas ele não é aquele, não só ele é aquele que marca territórios em todo o espaço, né? Para poder fazer uma espécie de sedução, uma espécie de marcar território, por assim dizer, para outros, mas também para as fêmeas, né? É uma espécie de resolução de que ele está ali, né? Ele é o macho da situação. Então tem o aspecto negativo em relação à questão da possessividade, do marcar território, mas como eu falava anteriormente, tem a condição também de que ele não é fiel em relação à questão sexual. Vocês sabem que o cão, né, quando uma cadela ela entra no cio, o cão ele simplesmente vai. Talvez possa haver uma recusa da parte da cadela, mas o cão ele está sempre ali disposto. Então o cão ele não me fala necessariamente sobre lealdade em termos de sexualidade barra romance. Se o cão, na vida cotidiana, ele não age de uma determinada forma, por que vocês querem atribuir as cartas somente de uma forma? Como eu falo, tudo bem você atribuir, mas não necessariamente, o que eu estou apresentando aqui é que não necessariamente o cão precisa só se ater a essa condição de fidelidade, ao contrário, ele pode ser sim infiel. Solta um cão, né, no meio de 3 fêmeas que estiverem no cio para você ver se ele não vai cruzar com todas elas, a não ser que ela não permita. Então, muito cuidado com a análise simplista. Eu, pelo menos, eu tiraria. Numa condição de análise em relação à área romântica sexual, eu tiraria outra carta para poder clarificar. Agora, em um cunho romântico, em um cunho fraternal, né? Um cunho que se refere à questão de amizade, companheirismo, uma questão que se refere a uma parceria profissional, aí eu já diria que o cão é mais confiável. Ainda assim, lembre-se que o cão, em alguns aspectos, amando vocês ou não um cão, ele pode vir assim se voltar contra você. Claro, se você fizer algo que ele identifica como sendo um risco para a energia, para a vida dele, a segurança dele. Então o cão ele pode sim vir a se tornar violento e pode vir a se voltar contra, né, o dono. E aí nesse aspecto ele pode sim vir se voltar contra, né, o parceiro. Mas essa eu vou confessar que é uma coisa mínima, tá? Eu já peguei muito caso de traição que envolve o cão. A carta do cão sai
e ali está sendo marcada uma infidelidade. É o oposto do que as pessoas consideram geralmente. Agora, a condição de amizade, parceria no que se refere a negócios, eu pelo menos eu acho que eu não peguei nenhum caso sobre infidelidade. Mas o que eu estou dizendo para vocês são os aspectos possíveis a serem analisados. Se para você ficar muito confuso, tudo bem, considera somente o aspecto de lealdade. Mas para mim, não fiquei confuso porque eu analiso de uma maneira mais ampla e eu tiro outras cartas para poder, né, ter uma base maior. Como eu já falei anteriormente, o cão ele pode falar sobre proteção, mas ele pode falar também sobre submissão. Então, alguém querendo te deixar cativo e submisso, ou você querendo submeter alguém a um propósito, circunstância, submeter alguém a um relacionamento, ou qualquer aspecto que se refere a uma nocividade. O cão também ele pode ser territorialista, como eu já falei. Eu acredito que eu já falei 2 vezes, mas é importante porque as pessoas também não têm, né, esse condicionamento de analisar por esse aspecto. Se por um aspecto ele é protetor, ele é fiel, ele é leal, em muitos aspectos ele pode ser ciumento. Territorialista. Existem cães que até atacam outros ou até atacam o próprio dono por ciúme. Volto a dizer, não sou eu que estou dizendo, eu não tenho nenhum tipo de aversão a cão, ao contrário, eu tenho uma cachorra que eu amo imensamente, mas eu estou falando sobre a natureza. Inclusive, a minha cadelinha, ela realmente tem ciúme dos gatos. Se chegar próximo, ela já não gosta. Já mostra logo os dentes. Se vê que você está dando muita atenção para eles e não está dando atenção para ela, de preferência, o que eu faço? Eu dou carinho nela e dou carinho no gatinho ao mesmo tempo. Porque se você der carinho só no gatinho, ela vai ficar olhando. E ela vai ficar com ciúme. Então isso não é uma negatividade. Eu não estou passando para vocês um aspecto negativo do cão propositalmente porque eu odeio cães. Não, ao contrário. Eu estou passando a realidade. Para até que vocês tenham uma base maior de análise. Em falar em análise, vamos considerar essa mensagem aqui, tá? Uma determinada amizade, ela é confiável? Posso confiar em fulano de tal? Sim. É uma amizade com base, é uma amizade onde o que você passa para essa pessoa, fica com essa pessoa, porque a torre ela fala de isolamento, mas ela fala também sobre isolamento de ideias, isolamento de palavras e isolamento também de circunstâncias, isolamento de segredos. Aquilo que você passa para a pessoa, permanece com a pessoa. De preferência, fica somente na zona do mental, não guardam-se registros. Em alguns aspectos, essa carta me fala até de uma pessoa que mantém a circunstância tão para si que ela prefere apagar as mensagens. Então, se você conta algo para essa pessoa, você pode confiar que ela realmente é sua amiga. Ela não vai manter isso ali sob qualquer circunstância que possa vir a te prejudicar, que alguém possa descobrir. É uma coisa muito bem construída, muito bem sedimentada. Essa pessoa te tem em alta, por assim dizer. Tem uma alta consideração. Considera como sendo alguém raro. Uma amizade difícil de construir. Então eu vejo aqui que sim, tá? Agora, se a pergunta fosse relacionamento, né? Essa relação, ela vale a pena? Sim. Acredito que vale a pena. Só que eu não sei por qual motivo. Eu tiraria uma terceira carta. Por quê? Essa relação, né, no que se refere ao aspecto romântico, ela pode ser uma relação tão afetuosa, pode ser uma relação que acabe, por exemplo, na questão da fraternidade. Pode haver algum tipo de distanciamento no que se refere ao sexual, algum tipo de distanciamento que impeça que ambos se vejam como sendo um casal. Agora, pode sim, dependendo da forma de você analisar, essa foi a primeira forma que eu analisei. Nesse aspecto aqui, eu tiraria uma terceira carta. Mas eu não vou fazer isso agora porque o vídeo já está longo, então, né, daria mais tempo de vídeo ainda. Mas eu vou dar um outro aspecto que poderia ser analisado de uma maneira positiva essa relação. Sim, é algo muito bem sedimentado, muito bem construído, onde há uma lealdade, cumplicidade. Caso você analise o cão, né, como sendo alguém, um símbolo de lealdade também no que se refere ao romântico. Eu já falei para vocês. Para mim, não. Então, pode haver um isolamento
Pode ser que esteja havendo algo oculto também. Por que eu estou falando isso para vocês? Uma vez a carta da torre saiu, eu estava tirando para uma determinada consulente, a pergunta para ela é se o marido estava sendo infiel a ela. Saiu essa carta da torre, e no momento que eu estava tirando as cartas, apareceu na minha visão o letreiro piscando, escrito motel. Em resumo, essa moça também tirava cartas, ela tinha acesso de alguma forma ao esposo dela, não vou falar detalhes aqui, mas ela tinha como comprovar onde ele estava. Ela ligou, entrou em contato com ele, ele deu uma série de desculpas, levou presentinhos para ela, mandou até a localização, né? E a localização era muito próxima desse ambiente. E anteriormente ele esteve nesse ambiente. O ambiente que eu quero dizer é o motel. Então, quando eu vi naquele momento o letreiro piscando, era literalmente o local onde ele estava no momento com o encontro, né, de infidelidade dele. Então, muitas vezes, isso aqui se refere, a torre pode se referir a algo que está sendo feito de maneira escondida. Pode se referir a uma igreja, com certeza, mas pode se referir também a um motel. Qualquer condição que esteja alheia à visão do consulente, por exemplo. Então, isso aqui pode ser até o consulente. Existem múltiplas possibilidades. Isso aqui pode ser o consulente que se mantém leal, né? Se mantém em espera, por exemplo, em alguma circunstância. Vamos supor que seja como o caso que eu passei anteriormente. A primeira desconfiança da consulente foi porque o marido estava demorando muito para chegar em casa após o expediente dele de trabalho. E aí, eu verei aqui como sendo o cão essa consulente no aguardo dele. E ele aqui nesse contexto, com essa outra pessoa, essa terceira pessoa. Vocês entendem como existem diversas formas de análise? Por isso que o cão eu sempre tiraria uma terceira carta. Eu tiraria uma carta para clarificar, vamos supor que pulam só essas duas cartas. Ou eu tiraria uma outra carta para clarificar o cão, ou para clarificar a torre. Nesse aspecto aqui, eu nem tiraria, porque teria pelo menos uma terceira, quarta ou até quinta carta. Então eu conseguiria enxergar na íntegra. Não teriam dúvidas. Eu não teria dúvidas se isso aqui é uma representação da lealdade do esposo da consulente, por exemplo, ou a consulente leal esperando esse marido que estava em outro contexto. Enfim, vocês entenderam as possibilidades de análise 1000 que nós temos? O oráculo ele não é uma coisa difícil, mas existem múltiplas possibilidades. E aí, o que vai determinar é aquilo que eu não gosto, porque as pessoas costumam dizer que não se precisa de intuição ou de espiritualidade para te guiar. Divirjo, humildemente, divirjo. Eu não seria nada sem minha intuição. Porque se eu ficasse analisando as coisas só de uma maneira pétrea, centrado em tudo que as pessoas ensinam em cursos, eu saberia menos do que o básico. E eu não tive curso. Eu não fui uma pessoa capacitada e habilitada inicialmente. Hoje eu tenho disponibilidade de custear um curso, mas anteriormente eu não tinha. Maria Padilha me botou para frente. Eu sempre conto isso em algumas circunstâncias que são válidas, que em 7 dias ela já queria que eu abrisse aqui o canal para tirar coletivas. Em 3 dias eu já estava tirando para 5 pessoas divergentes. 5 pessoas, dentre essas, 3 pessoas que eu nem conhecia. Com 3 dias de estudo do oráculo dela. E eu comecei pelo oráculo dela, nem comecei pelo baralho cigano. O oráculo dela, em alguns termos, né, e pessoas concordam, pode ser até mais complexo. Então, existem múltiplas possibilidades, analisem todas as circunstâncias. Eu encerro aqui pedindo para que vocês analisem não só aquilo que te é passado. Analisem, você pode ser que o número chame a atenção, os aspectos da carta, ou então analise principalmente a simbologia e o comportamento, nesse caso aqui do cão. Como ele se comporta na natureza, como ele se comporta nos seus contextos. Qual é a análise que você faz, o que você enxerga em relação ao seu cão, em relação ao cão do vizinho. Isso com certeza vai atrelar na energia e pode fazer a diferença sim na forma que você vai atuar na cartomancia, ok? Então eu espero ter auxiliado, né? Passei de uma maneira simplista, de uma maneira mais básica, de uma maneira mais rápida, senão o vídeo vai ficar muito longo. Para quem tiver outras análises e perspectivas do cão, deixa aqui nos comentários, até como uma forma de troca para quem estiver iniciando e até para mim mesmo que pode vir a agregar, ok? Então até o próximo encontro. Beijão, valeu, fui!